Olá! Num país onde a média salarial é de R$ 2.000, fica difícil aceitar que dos nossos impostos saia o dinheiro que vai remunerar alguns magistrados, por exemplo, em quase R$ 100.000 por mês. Verbas indenizatórias como auxílio moradia e saúde, adicional por tempo de serviço, quinquênio, prêmios, gratificações, diárias e despesas de viagem são alguns itens agregados à remuneração de um deputado no estado de São Paulo, por exemplo. Mesmo em funções onde se estabelece um teto, ele acaba sendo burlado, e isso traz grandes prejuízos para os cofres públicos. Os supersalários são um tema do Bom para Todos que começa agora. É algo que, na realidade, acaba por privar os cofres públicos de recursos indispensáveis para a redução das desigualdades sociais. Gostaria de saber como é que funciona os super salários dos funcionários públicos de outros países. Talvez o ideal seria diminuir um pouco para investir em outras áreas sociais. A questão dos altos salários nos três poderes da República é quase uma peça de ficção. Existem os tetos, existe a lei e existem as discussões que são mais corporativas do que de interesse público. Nos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, é neste último que se encontram os mais altos salários e vastos benefícios. Entender o porquê disto é muito difícil, principalmente quando levamos em conta a média salarial do cidadão brasileiro, hoje de R$ 2.000 por mês. Os ganhos dos funcionários públicos da União, como os magistrados e membros do Ministério Público, deveriam ser regulados pelo teto constitucional determinado pelo salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente de R$ 33.763. Mas, na prática, isso acaba sendo uma ficção. Juízes e desembargadores faturam 23 vezes mais, ou quase R$ 42.000 por mês. Numa época em que o judiciário ganha destaque na mídia nacional, com Sérgio Moro transformado em personagem central das operações Lava Jato, seria natural querer saber quanto o juiz ganha por mês. Numa rápida pesquisa da internet, entramos na página do Tribunal Federal Regional 4 do Paraná, onde ele trabalha. Lá conseguimos constatar que os ganhos de Sérgio Moro em janeiro deste ano, por exemplo, chegaram a quase R$ 90.000. O que a gente precisa pensar é na retribuição do trabalho que a magistratura presta ao país. Isso que nos interessa, me parece. Juiz que trabalha, juiz que dá resultado, a gente tem uma diversidade, né? E o que se fala por trás desse jargão de que o Moro dá resultado é, na realidade, que ele está julgando de acordo com o interesse de pessoas A ou B. E essa medida sempre foi recusada, não só pela magistratura corporativamente, mas ainda mais por todos aqueles que estudam direito. Porque se a gente for medir o juiz pela aceitação popular da decisão dele, a gente tira a magistratura do papel dela e cria um parlamento novo. Isso não é interessante para o sistema democrático. Acabar com os supersalários do judiciário, para Arthur, não é apenas uma questão de cortar gastos. E ele faz um alerta. Essa discussão tem que ser menos corporativa e mais voltada ao interesse público. Eu acho que é importante apenas que a gente não faça simplesmente um debate de vamos cortar isso ou cortar aquilo. Esse debate do corte é o debate da pobreza, é um debate ruim. O que a gente precisa garantir que aconteça é uma reflexão a respeito da natureza dessas verbas. Sem isso, a gente corre o risco de, lá na frente, ter ações judiciais que vão, inclusive, declarar a inconstitucionalidade desse tipo de medida. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse movimento. É isso aí, Maria Amélia. Essa foi a nossa entrevista com o advogado e professor universitário Arthur Scatolini Menten, que vai finalizar a entrevista mandando uma pergunta para vocês aí no estúdio. Bem, já que o tema é super salário, acho que seria importante a gente debater quais os critérios que a gente vai adotar para saber se um salário é super e quais seriam as propostas que poderiam ser construídas no limite constitucional para a gente reduzir o que entendermos que deve ser reduzido. Obrigado pela oportunidade. Com vocês agora.
Doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, o professor Márcio Camarosano é o nosso convidado de hoje. Ele é também conselheiro seccional da OAB São Paulo. Então, professor, vamos começar então pela pergunta deixada pelo professor Arthur, né? Como identificar altos salários e o que fazer para reduzir na medida do possível e dentro da lei? Olha, a forma de identificar os altos salários é relativamente simples. A Constituição estabelece que no serviço público ninguém pode ganhar mais do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Isto está na Constituição e já vem sendo repetidamente proclamado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Ministro do Supremo Tribunal Federal ganha menos de R$40 mil por mês. Agora, com os últimos reajustes, deve estar aí por volta de R$37 mil por mês. Isto é, ninguém no serviço público, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, poderia, a título de vencimentos ou subsídios, remuneração em geral, levar para casa no final do mês mais do que no final do mês leva para casa ministro do Supremo Tribunal Federal, exceção feita a algum plus a título de verbas indenizatórias. Sim. Mas aí precisa verificar também o que é substancialmente verba indenizatória ou não. Agora, está na lei, existe o teto, não é? Agora, por que é que não se consegue fazer cumprir esse teto? Existe uma ampla discussão sobre isso. O Supremo diz que não, o teto é esse, agora vamos ter todos que obedecer esse teto, e ainda assim não se consegue, se criam exceções. Como resolver essa questão? É um problema, acima de tudo, cultural, e eu entendo que até de omissão dos órgãos de controle. Porque há o controle interno e o controle externo da administração, inclusive dos órgãos, não apenas do Executivo e do Legislativo, mas também da magistratura, do Ministério Público e dos próprios tribunais de contas. Tem que fazer uma auditoria, uma checagem, não é? Periodicamente. Esses órgãos mesmos, pelo menos teoricamente, seriam responsáveis por essa auditoria. Sim, tem que fazer um acompanhamento. Se existe um texto constitucional, cada órgão do poder tem que verificar periodicamente se o teto está sendo ou não respeitado. Mas aí não seria meio que legislar em causa própria? Para isso é que existem os órgãos de controle externo, Sim. que são o Tribunal de Contas, o Sim. Ministério Público, mas parece que há, inclusive, desrespeito ao teto constitucional, inclusive com relação à remuneração de alguns integrantes do Ministério Público. Então tem que funcionar a Corregedoria, tem que funcionar o Conselho Nacional do Ministério Público e os tribunais de contas também. Sim. E os órgãos do Legislativo estão para fazer o quê? Também para exercer a fiscalização da administração pública em geral, seja ela executivo, legislativo ou judiciário. E há uma série de mecanismos. Tem inclusive a ação popular. Em qualquer cidadão brasileiro tem legitimação ativa para propositura de ação popular. Aí fica mais difícil. Mas o que se espera é que pelo menos o tribunal, os tribunais de contas e o Ministério Público, que é fiscal da lei, saiam a campo para fazer isto. Mas isto acabaria por implicar proceder a cortes na própria carne. É aí que está a grande dificuldade. O ex-senador Eduardo Suplicy, quando deixou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, no começo de abril, doou todos os salários que recebeu na função para o projeto de renda mínima. Mas Suplicy, com certeza, é uma exceção. Eu gostaria de saber se os juízes e os altos funcionários que recebem altos salários podem ser considerados antiéticos. Nós não precisamos de qualquer apelo para a ética ou para a moral. Basta respeitar as leis que nós temos.
a Constituição da República e a legislação em geral. Se a Constituição da República for respeitada como deve, não precisa invocar preceito moral ou ético algum. Ao contrário, quando se invoca a ética ou a moral, isto dá a impressão que nós não temos lei para aplicar. E lei nós temos boa e mais do que suficiente. O que é preciso é vontade política de fazer respeitar as leis que nós temos no Brasil. Se a Constituição fosse respeitada para valer, este seria inquestionavelmente o melhor país do mundo. Já que vamos comparar remunerações e comportamentos, por que não começar por um dos países menos corruptos do planeta? Segundo a organização Transparência Internacional, esse país é a Suécia. Nem ministros, nem prefeitos, nem o presidente do parlamento têm direito à residência oficial. Vereadores e deputados estaduais não recebem salários, não têm carros com motoristas e devem usar seus próprios celulares. Não tem secretários particulares e muito menos um batalhão de assessores parlamentares. O prefeito da capital anda de ônibus e paga a passagem com seu salário. O primeiro-ministro anda de metrô ou de bicicleta. No próximo bloco, quanto a Câmara dos Vereadores de São Paulo custa mensalmente aos cofres públicos? Dos 2.097 funcionários, 6% deles recebem acima do limite do teto municipal.